Com toda essa polêmica envolvendo John Arias, muita gente está se perguntando, afinal, John Arias é ídolo do Fluminense ou não? Isso me fez pensar numa coisa ainda maior. Quem são de verdade os ídolos daquele elenco histórico que ganhou a Libertadores em 2023? Porque uma coisa é ganhar título, outra coisa é virar ídolo da torcida. Hoje eu vou separar aqui quem virou ídolo da conquista, quem foi importante e quem foi só mais um naquele elenco vencedor. A Libertadores 2023 foi o maior título da história do Fluminense. A primeira Libertadores da nossa história, no Maracanã, contra o Boca Juniors, um título que mudou o nível do Fluminense. Mas nem todo mundo que ganha título vira ídolo automaticamente. Ídolo é quem decide, ídolo é quem marca a época, ídolo é quem fica na memória do torcedor. Para mim, ídolo precisa ter esses fatores: ser decisivo nos momentos grandes, ter protagonismo na campanha, criar identificação com a torcida, representar a torcida dentro e fora de campo. Se não tiver isso, é jogador importante, mas não é ídolo. Começando com o mais óbvio, Germán Cano, artilheiro da Libertadores, fez gol fase de grupos, quartas de final, semifinal, final, decisivo nos 2 cariocas vencidos em cima do Flamengo, 2 gols no 4-1 de Páscoa sobre a Mulambada. Sem o Cano, não existiria nenhum desses títulos. Ele não só foi campeão, ele foi rei da América, artilheiro do Carioca, 84 gols em 2 anos. O Germán Cano decidiu jogo atrás de jogo. Ele foi o cara das campanhas. Além disso, ele mantém uma relação incrível com a torcida do Fluminense. Uma relação de carinho, de respeito. O duplo L está marcado na história do Fluminense. Ninguém nunca vai esquecer. Para mim, o Germán Cano é o maior ídolo desde o Fred. John Kennedy, o cara do momento histórico da Libertadores 23, né? O cara aí que fez simplesmente o gol da final da Libertadores. Você pode falar o que for aí da carreira depois desse momento, mas a verdade é que aquele gol colocou o nome dele na história para sempre do Fluminense. Um cara aí que fez gol em toda a fase de mata-mata da Libertadores. Argentino Júnior, Olímpia, Internacional, claro, Boca Juniors, né? Além disso, ele tem uma relação de muito carinho com a torcida. É um moleque que veio da base, que fez história na base, também fez história no profissional. A máscara do urso é usada aí por toda a arquibancada, um jogador que sempre exalta a torcida do Fluminense. Fala para todo mundo que veio de Xerém, que ama o Fluminense. Então sim, o John Kennedy é um ídolo do Fluminense. André e Martinelli, também nossos 2 crias aí de Xerém, e para mim também são muito ídolos do Fluminense. Começando aí pelo André, fez parte aí dos 2 cariocas, ganhou Libertadores, G-Copa, um cara que fez gol contra o Olímpia, né? Um gol importante ali final do primeiro tempo, que abriu a porteira daquela vitória. E o que torna ele para mim mais ídolo ainda é que ele negou uma proposta do Liverpool no meio da Libertadores. Pois é, durante aquela semana, inclusive, do jogo com o Olímpia, que ele fez o gol, ele negou uma proposta do Liverpool e ele simplesmente estragou a carreira dele para o Fluminense ganhar aquela Libertadores. Ah, como, Rafael? Como ele estragou a carreira? Bom, é só você olhar onde ele está jogando hoje, né? Tá naquele time lixo do Wolverhampton, ele poderia estar no Liverpool. Era só ele falar que queria ir, ele ia estar jogando no Liverpool aí desde 2023. Mas não, ele ficou no Fluminense, honrou a palavra dele, ganhou a Libertadores e sangrou na pele, e tá sangrando até hoje em prol do Fluminense. Então, André, ídolo. Martinelli que é um cara que ainda tá aqui no Fluminense, né? Ainda não terminou a história dele. Hoje, inclusive, que eu tô gravando esse vídeo, ele vai completar 300 jogos de profissional com o Fluminense. Então, simplesmente um cara aí impressionante, fez parte de todos os títulos, foi muito xingado pela torcida em diversos momentos da caminhada dele. Nunca falou um A da torcida, nunca disse nada, nunca respondeu nada, ouviu calado, continuou trabalhando. E hoje é o cara do meio-campo do Fluminense. Se o Martinelli sai do Fluminense, nós não vamos ganhar absolutamente nada. Então, para mim, por todos esses motivos, ser um moleque de Xerém também é um ídolo da torcida do Fluminense e hoje ele está no auge da carreira dele.
E ainda não acabou, ele ainda tem mais história para escrever no Fluminense. Então, sim, André e Martinelli, ídolos do Fluminense. Paulo Henrique Ganso, né? O Gansito, o maestro aí, o cara que organizou o meio-campo do Fluminense durante toda a campanha da Libertadores, também participou dos 2 cariocas, da Recopa. Então, um cara aí muito vencedor. Também acho que sem o Ganso a gente não teria ganho esses títulos. Um cara que, não é o cara da explosão, mas é o cara da inteligência, né? O cara do passe diferente. E quantos passes diferentes ele deu durante toda a trajetória do Fluminense para ganhar todos esses títulos que ganhou, né? Um cara que tem uma relação também de muito carinho com a torcida, é um cara que volta e meia tem o nome gritado pela arquibancada, sempre demonstra um respeito e um carinho pelo Fluminense. Os filhos dele, né, o Gansinho, muito tricolor, tá sempre postando coisa do Fluminense. Então, por conta de todos esses motivos, o Ganso, para mim, também é um ídolo do Fluminense. Outro cara que ainda tá jogando aí, ainda pode também escrever novos capítulos, mas hoje, no dia que eu tô gravando, ele já é um ídolo da torcida do Fluminense por tudo que ele fez. E agora vamos para nossa zaga, né? Talvez aqui eu gere alguma polêmica, ou já tenha gerado, não sei também. Mas para mim, os ídolos hoje daquele time, né? Daquele elenco, Marcelo, Felipe Melo e Fábio. Talvez você esteja se perguntando, o Nino não? Vou falar mais do Nino um pouco mais para frente, mas para mim hoje esses 3 caras são os ídolos do Fluminense. Marcelo, começando aí pelo Marcelo, também cria de Xerém, jogou no Real Madrid. E vamos lembrar que na primeira semana que ele chegou, ele já meteu aquele golaço em cima do Flamengo, naquele 4-1 histórico. Talvez na Libertadores ele não tenha sido tão decisivo, né? E foi expulso no mata-mata, pegou um gancho de jogos ali. Mas na fase de grupos ele foi importante, sim. Fora a representatividade que o Marcelo gera, né? Só dele estar ali, a presença dele, a aura que o Marcelo tem, já intimida. Ele deu aquele passe, né, na estreia dele na Libertadores de 3 dedos, que o Judas cruzou pro Cano fazer o gol, naquele jogo fora de casa, né? Então o Marcelo foi importante, sim, na Libertadores. Talvez não tão decisivo quanto ele foi no Carioca, mas ele tem uma representatividade fora de campo muito grande, né? Ele leva a marca do Fluminense a todo momento. O Real Madrid já fez um post exaltando o Fluminense. Não é porque o Fluminense é o Fluminense, é porque o Marcelo jogou lá. É o maior campeão da história do Real Madrid aí. Talvez seja o maior clube do mundo, né? Tem mais seguidores. Então, o Marcelo, ele representa o Fluminense a todo momento. Fala do carinho que ele tem pelo clube. Então, por conta disso, ele é ídolo. Felipe Melo também foi importante durante as 2 campanhas, talvez não decisivo, mas importante, e fora de campo o cara é um monstro, né? No vestiário, as palavras que ele falava no vestiário, a aura que ele trouxe pro vestiário de vencedor, né? Então é um cara aí, pra mim, é ídolo sim, e volta e meia ele continua, tá sempre nas redes sociais falando do Fluminense. Ele também fala muito do Palmeiras, né? Mas o fato dele ser ídolo também no Palmeiras, pra mim, não diminui o fato dele para ser ídolo também do Fluminense, porque ele exalta o Fluminense tanto quanto exalta o Palmeiras. Então, para mim, também é um cara que é ídolo, sim, da torcida. E o Fábio, né? O Fábio aí, que é que nem vinho, né? Vai passando o tempo, ele vai ficando melhor. Também, para mim, é um cara que é ídolo, sim, do Fluminense. Fez parte também de todas as campanhas de título que o Fluminense teve com esse elenco. É um cara que representa também fora de campo. Tem um carinho da torcida, respeita a torcida, tá sempre falando de Deus aí, exaltando Deus, né? Toda entrevista que o Fábio vai dar, e sempre a primeira coisa que ele fala, ele exalta Deus. Então é um cara que sim, é ídolo da torcida do Fluminense, um cara muito respeitado fora de campo, dentro de campo. É um dos líderes do vestiário do Fluminense, sempre puxa a palavra, então não tem como esse cara não ser ídolo. Esses 3 para mim são os ídolos da zaga, e para mim encerra aí. Para mim, desse elenco, são esses caras que são ídolos da torcida do Fluminense. Vamos falar agora dos jogadores que foram importantes, mas que não são ídolos do Fluminense. Vamos começar aí pelo John Arias, né? O Judas. Ele, para mim, sempre foi um jogador importante do elenco, principalmente ali em 24, 25, que ele se tornou mais decisivo e importante para o clube. Mas para mim, ele nunca foi ídolo. Ele não foi decisivo nem nas campanhas do Carioca, dos 2 títulos, também não foi decisivo na Libertadores para mim. Mas calma, não estou diminuindo ele agora que ele foi pro Palmeiras, né? Não, eu tô falando, ele era um jogador sim importante.
ele foi mais importante em 24 e 25, porém, para mim, ele nunca foi ídolo. Nunca foi ídolo. Por quê? É um jogador que mais de 6, 7, 8 janelas seguidas de transferência ele pedia para sair do Fluminense, que ele tinha o sonho de jogar na Europa, que ele queria sair do Fluminense. Então só daí, para mim, já não torna ele um ídolo, né? Como a gente pode ter um ídolo que toda oportunidade que ele tem, ele pede para ir embora, né? Só isso, para mim, já não tornaria ele um ídolo. Mas é um cara que sempre representou dentro de campo. Ele nunca fez corpo mole e até o último jogo dele, ele sempre deu o máximo pela camisa do Fluminense, o que para mim torna ele um jogador, sim, importante daquele elenco. E agora o caso mais recente, né? A trairagem dele, que ele assinou com o Palmeiras aí 4 anos, né? Depois do intercâmbio que ele fez na Europa, né? Que sempre foi o sonho dele, né? Um sonho que durou 6 meses. Então, para mim, por todos esses motivos, todas as vezes que ele pediu para sair do Fluminense e agora, principalmente, que ele assinou com o Palmeiras, na maior trairagem da história do Fluminense, né? Depois de tudo que ele falou, que só jogaria no Fluminense. Então, isso para mim torna, assim, ele um jogador importante daquele elenco, daquele grupo, mas longe de ser um ídolo, né? Longe disso. Talvez, se ele não tivesse voltado para o Palmeiras, né? Se ele tivesse continuado na Europa e mais para frente voltasse para o Fluminense, talvez com o tempo ele se tornasse um ídolo do Fluminense. Mas com tudo que aconteceu, talvez a questão dele tantas vezes ter pedido para sair, talvez isso fosse esquecido, né? Porque ele sempre representou dentro do campo, teve o carinho da torcida, a torcida abraçou ele, abraçou a família dele. Então talvez se ele não tivesse ido para o Palmeiras, essa questão das tantas pedidas que ele fez para sair, talvez isso fosse esquecido. Talvez se ele tivesse honrado a palavra dele, voltasse para o Fluminense e continuasse a escrever a história dele, isso mais para frente tornaria ele sim um ídolo do Fluminense. Mas a gente tem que analisar os fatos, né? E os fatos tornam ele um jogador importante, mas não o ídolo da torcida do Fluminense. Muito pelo contrário, né? Torna ele talvez um dos jogadores mais odiados da torcida. Esse é o Judas, esse é o John Ares. Continuando aí os jogadores importantes, mas que não são ídolos da torcida, eu coloco aí o Keno, que fez 2 assistências na final da Libertadores, né? Deu assistência contra o Olímpia, participou também dos Cariocas, da Recopa. Talvez ele tenha até sido, sim, decisivo na campanha da Libertadores, principalmente na final, 2 assistências, mas ele não tem esse carinho da torcida, né? Então, o Keno, que saiu do Fluminense agora esse ano e, pô, se emocionou muito na saída dele, né? Então, para mim, ele, apesar de tudo isso, ele não tem aquele carinho da torcida, né? Aquele carinho diferente da torcida. Para mim, talvez ele poderia sim ser um ídolo da torcida, mas ele não é. Essa é a verdade, na minha opinião, pelo menos. Ele é um jogador importante que passou por aqui, mas não é um ídolo da torcida. Samuel Xavier também, que participou das campanhas do Carioca, Libertadores, Recopa, foi decisivo ali nas oitavas de final, né, da Libertadores, fez gol fora de casa, fez gol no Maracanã, que decidiu pra gente aquela classificação. Depois acabou sendo expulso, né? Ficou fora de um jogo, mas apesar de tudo isso, ele também não tem esse carinho, essa relação com o torcedor do Fluminense, o que torna ele um jogador importante, mas não um ídolo do Fluminense. E o Nino também, para mim, entra exatamente na mesma questão do Samuel. É um jogador importante que fez parte daquela zaga que ganhou também todos esses títulos, mas nunca foi um jogador decisivo, né? Decisivo. E também eu acho que ele não tem esse carinho absurdo assim com a torcida, essa relação tão diferente com a torcida do Fluminense. Mas é um cara que ainda é jovem, ainda tem história para escrever. Então, se algum dia aí no meio do ano, quem sabe, ele voltando para o Fluminense, continuando essa história dele, talvez, quem sabe, mais para frente, isso torne ele um ídolo, né? Mas para mim, hoje, ele ainda não é um ídolo da torcida do Fluminense, mas sim um jogador importante. E é isso, família. Esses são os meus ídolos, os meus jogadores que são importantes, que foram importantes, mas que não são ídolos do Fluminense. Os que não foram citados, para mim, são apenas jogadores que fizeram parte do grupo, mas que não vão ser lembrados. Mas agora eu quero saber a tua opinião, Para você, quem são os ídolos desse elenco tão vencedor aí do Fluminense? Quem são os jogadores importantes? Você concorda, você discorda com o que eu falei? Deixa aí nos comentários que eu vou ler tudo. Mas não esquece, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso, tamo junto. Saudações tricolores!